Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa segunda aula da disciplina de locação topográfica com o assunto que é curva de nível, certo? Vocês vão compreender um pouquinho sobre os conceitos, aplicações, onde é que a gente usa, algumas definições e é uma aula bem informativa e prática. Espero que vocês gostem, tá certo, pessoal? Essa aula que eu vou passar para vocês hoje, ela vai ser ministrada com base no material da professora Roberta Vanderlane, certo? Da instituição universitária que disponibilizou esse material e a gente está utilizando ele como base, certo? Vamos lá, Denise. Primeiro, introdução. O levantamento topográfico, pessoal, permite a representação fiel de uma área de acordo com a escala exigida a partir de um número suficiente de coordenadas e de pontos de superfície no terreno, bem como seus acidentes geográficos e outros pormenores do seu relevo. Então, pessoal, como a gente já viu na aula introdutória, né, a alocação topográfica nada mais é do que a personificação, vamos dizer assim, dos pontos do projeto no terreno real. Então, uma das componentes da locação topográfica é o levantamento topográfico, ok? Que vai justamente fazer essa representação dessa área de acordo com a exigência do projeto e, consequentemente, vendo todas as características e especificidades do terreno, o seu relevo, se é acidentado ou não. E a gente, um dos parâmetros, digamos assim, que vai nos facilitar esse levantamento é a curva de nível, ok? Então, ó, continuando, segundo ponto aqui. Os acidentes geográficos considerados de relevo são representados por taludes e por curvas de nível, que consistem em linhas que assinalam pontos com a mesma cota altimétrica ou de altitude. Então, falando um pouquinho da conceituação, a curva de nível nada mais é do que curvas ou linhas, geralmente traçadas, que elas representam o mesmo ponto de altitude, certo? De altura. Aí vocês podem perguntar, altura com relação a que ou a quem? No caso, a altura que está expressa na cota das curvas de nível são com relação à altura média do nível do mar. O mar é considerado altura zero, a altitude zero, vamos dizer assim. Então, a partir do nível do mar, a gente tem depressões, pode existir, né? Pode existir depressões, pode existir relevos, montanhas, enfim. A gente vai aprender tudo isso nessa aula de hoje, ok? Vamos lá. Os objetivos dessa aula vai ser a gente conhecer as características e as funções das curvas de nível, entender a representação de uma planta topográfica, propiciar noções sobre a elaboração de um perfil topográfico a partir de uma planta topográfica, ok? A gente vai abordar esses três pontos ao longo da aula. Vamos lá. A curva de nível é uma maneira de representar graficamente as irregularidades ou relevo de um terreno, certo? Então, como eu falei para vocês na aula anterior, mesmo que seja mais próximo possível de ser plano, não existe nenhum terreno que é 100% plano. Ele pode ser visivelmente plano para a gente, né? Sem a utilização de equipamentos ou sem a utilização de alguns softwares ou até mecanismos simples de verificação de nível, certo? Mas dificilmente o terreno vai ser plano. E uma das maneiras que a gente consegue representar essas irregularidades é através da curva de nível, ok? A gente vai entrar agora no exemplo que é falado nesse segundo ponto aí, que é na figura 1, que tem um formato irregular, né? Logo foi traçado umas linhas contornando a 400 metros o desenho, que são conjuntos de curvas, né? Essas linhas que são feitas, e será diferente menor aquele que for contornado a 100 metros, mais próximo da base. Em desenho, o contorno de uma altitude ela deve ser a mesma em todos os pontos da linha. É chamada curva de nível e serve para representar o relevo de algum local nas plantas topográficas, certo? Esse trecho, essa definição de curva de nível é adaptado do Farias de 2008, ok? Vamos lá. Então, ó, aqui nessa imagem 1, como foi citado no texto anterior, ela representa as curvas de nível. Aqui estamos sendo representado numa altitude mais baixa, na curva ou na linha de 100 metros, até uma curva de nível com altitude mais alta, de 350 a 400 metros, ok? Como foi falado.
Então, pessoal, isso é lógica. Se aqui, por exemplo, nesse texto que vem descrevendo aqui, o que tem nessa figura 1, se nesse texto for o nível do mar, obviamente a distância do nível do mar para a primeira cota de altura vai ser 100 metros, nesse exemplo. Então, se eu tenho uma distância do topo, o valor da cota dele vai ser maior, obviamente, porque a diferença dele para o nível da água, nível do mar, é maior. Por isso que o valor da cota é maior, ok? Então, as curvas de nível são representadas por essas linhas. A gente vai já já ver mais exemplos para ficar mais claro para vocês do que é a curva de nível e qual a sua aplicação, ok? Vamos dar continuidade. Geralmente, pessoal, em uma planta topográfica, usa-se a referência da altura média do mar, como eu já havia falado para vocês, né? Para traçar as curvas de nível chamadas de mestras, certo? Que são representadas por traços mais grossos, que vai ser exemplificado no próximo slide. E existem também, pessoal, as linhas mais finas, que são chamadas de auxiliares ou intermediárias, que pode ser usado para facilitar a leitura da planta topográfica, ok? Todas as curvas mestras apresentam a altura em que se situam, a critério do responsável pelo levantamento topográfico, né? E as curvas auxiliares podem ou não ter essa indicação das alturas. Traduzindo o que foi dito pelo Faria, eu tenho o seguinte: quando uma curva, obviamente isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem o contexto, está cortado aqui porque isso representa só um trecho, uma imagem da curva de nível. Mas toda a curva de nível é fechada. A gente vai ver essa definição mais para frente. Mas aqui nessa imagem, o que é que quer ser passado para a gente? Que sempre que eu tenho essa linha mais grossa da representação da, da altimetria, né, de uma determinada localidade, ela vai ser chamada de linha mestra. Tá aqui, ó. O que é a linha mestra? São representados por traços mais grossos e ela usa a altura média do mar para ser traçada essas curvas, ok? E essas linhas mais finas, né? Elas podem ser chamadas ou de auxiliares ou de intermediárias, assim como a gente viu aqui, certo? Então, não é obrigatório que essas linhas intermediárias ou auxiliares apresentem a sua cota de altura. As únicas que são obrigatórias de ser representadas são as linhas mestras, certo? É tanto que aqui, ó, em um trecho entre a cota a curva de nível com ponto 1500 até 1550, das duas linhas mestras ou das duas curvas mestras, as curvas intermediárias não são representadas entre cotas de altura. Obviamente, eu sei que essas alturas aqui, essas linhas mais claras, elas têm valores entre 1500 e 1550, que é uma lógica, ok? Mas ela não é obrigatoriamente necessária ser representada. Já aqui, ó, entre 1450 a 1500, foi representado o valor da cota de cada uma delas, certo? Isso não é obrigatório acontecer, mas também pode ser representado ou não dentro de uma planta de uma curva de nível, ok? Outra questão, professor, só pode ter linhas mestras a cada 50 metros, por exemplo, 1450, 1500, 1550. Não. Isso daqui fica a critério do levantamento topográfico, certo? E quem é responsável por esse levantamento topográfico? Obviamente, como as regiões que são feitas esses levantamentos topográficos são muito extensas, a gente usa curvas de níveis com um espaçamento maior, a cada 50 metros, a cada 100 metros, a cada 30 metros, quem vai dizer vai ser as características do terreno, ok? Eu posso colocar, não é muito usual, mas, por exemplo, eu posso colocar a diferença entre curvas de níveis mestras de 5 em 5 metros? Eu posso, mas o que é que eu tenho como principal referência? Que se eu estou utilizando diferença a cada 5 metros, eu tenho um aclive muito grande. Por quê? Precisa ser representados intervalos mais curtos, certo? Nesse caso aqui, como o intervalo é mais longo, depende tanto da área da superfície do terreno que a gente está representando, como também da questão do aclive, ok? Se eu tenho uma região muito inclinada, eu tenho obrigatoriamente uma representação de curvas mestras no intervalo de espaço, digamos assim, menor, ok? Vamos lá, dando continuidade. Na próxima figura que a gente vai ver, existem três classificações, né? O lugar A, o lugar B e o lugar C, certo? Elas se encontram abaixo, tem algumas que se encontram abaixo do nível do mar e outras que se encontram acima do nível do mar, certo?
A altitude, pessoal, elas vão ter duas classificações. A altitude tanto pode ser positiva quanto negativa, certo? Se a altitude for positiva, ela está acima do nível da água no mar. Como nessa imagem, ó, o ponto A, aqui tem o nível do mar, tracejado aqui e representado, obviamente, por esse barquinho. Se eu tenho uma montanha, uma inclinação, um alto de um relevo, se esse ponto da minha curva de nível está acima do nível do mar, ela é considerada como sendo uma altitude positiva. Ok? De quanto vai ser? Aí depende da diferença de altura entre o nível do mar e o ponto que está sendo analisado. Ok? Se ela for negativa, pessoal, logicamente ela está localizada abaixo do nível do mar, certo? Só que tem duas diferenças. Elas tanto podem ser uma altitude negativa, chamada de depressão, ou que ela vai estar submersa, né, ao nível do mar, ou ela pode ser chamada de profundidade, certo? Que está submersa. Então, ó, vamos aqui. No item B é uma depressão, porque ela está abaixo do nível do mar, mas não está submersa, ok? E se essa profundidade está submersa, a gente chama isso de profundidade submersa, altura negativa, depressão e submerso, ok? Então aqui é uma depressão e aqui está submerso. Então a gente tem duas classificações diferentes para depressões ou altitudes negativas, ok? Altitudes positivas acima do nível do mar e altitudes negativas abaixo do nível do mar, podendo ser submerso se estiver dentro do mar, dentro de água, obviamente, e podendo ser classificado como depressão se estiver abaixo do nível do mar, porém sem estar imerso na água, ok? Vamos lá, as curvas de níveis são paralelas entre si, uma vez que todos os pontos situados sobre a mesma têm uma determinada curva e, consequentemente, uma altitude. A gente vai observar na próxima imagem a equidistância vertical entre essas curvas. Ok? Uma linha mestra, pessoal, o que é uma linha mestra? Voltando aqui, essas linhas mais grossas, que é obrigatório a denotação da sua altitude. Ok? Uma linha mestra jamais se cruzará com a linha intermediária. Por exemplo, mesmo que ela às vezes chegue a bastante perto disso, ela sempre se fecha sobre si. É comum como se fosse o formato de uma letra O, de uma circunferência. Mas na maioria das vezes ela é irregular, como vocês vão ver. Resumindo, né, as duas curvas de nível não podem se tocar ou se cruzar, em momento algum. É permitido que essa curva aqui toque outra curva, seja ela duas curvas mestras ou seja ela curvas intermediárias. Nenhuma das curvas, seja mestra ou intermediária, podem se interceptar entre si. Ele pode dar uma visão de que esteja se tocando, mas na realidade não está, porque vai ser uma sobreposição, ok? Mas vamos continuar. Caso isso ocorra, será resultado de um efeito visual, uma vez que, na verdade, uma curva passa por baixo da outra e deve ser representado com a linha tracejada ou pontilhada, ok? Mas nunca as curvas vão se interceptar ou se cruzar. Vamos lá. Aqui, ó, um exemplo de curvas de nível. Eu tenho a representação do meu relevo, da minha montanha. Enfim, eu tenho uma depressão aqui no meio e tenho montanhas, né? Aclives aqui. E ela é representada assim. Obviamente, ó, aqui eu tenho as representações das curvas de nível. Ok? Eu tenho aqui 400, 420, 440, 456. Ó, percebam que nesse exemplo aqui, cada vez que eu me aproximo do centro, vai aumentando o valor da cota da curva de nível. O que isso quer dizer que a cada vez que eu vou chegando mais próximo do cume, vai aumentando a diferença de altura com relação ao nível do mar. Ok? Se eu tenho aqui ó, 416 para 456, perdão, para 416, houve uma depressão nesse intervalo. Ok? É só uma maneira diferente a gente apresentar. Então, ó, pelas proximidades das linhas, pode-se verificar se o terreno tem um declive muito acentuado
ou se não tem, ok? Na planta topográfica, se as linhas estiverem muito próximas, significa que o declive é bastante acentuado. É um pico, por exemplo. Quanto mais próximo estiverem as linhas, vamos voltar aqui, ó. Vocês percebem que no centro as linhas estão mais próximas do que essa linha intermediária com essa linha externa. Então aqui o aclive não é tão acentuado, mas quando vai se aproximando do centro, ela vai se acentuando mais, se aproximando mais as linhas. Isso quer dizer que tem um aclive ou uma elevação maior, certo? Na planta topográfica, se as linhas estiverem muito próximas, significa que é bastante acentuado, que o declive é bastante acentuado, ou o aclive, né? Então, no caso, pode ser um pico, por exemplo. Já se elas estiverem muito distantes entre si, significa que o declive é suave ou é uma planície, por exemplo, com pequenas elevações, certo? Mas as curvas de nível não servem apenas para representar essas montanhas ou elevações do terreno. Se uma planta topográfica com curvas de nível e valores de altitudes referentes às curvas centrais forem menores do que os valores de altitudes das curvas externas, significa que ali representa uma depressão. Então, a gente vai ver aqui na figura 5. Se eu tenho, pessoal, essas curvas externas representadas com cotas de valores maiores, de curvas de níveis, e no centro eu tenho aqui valores menores, né, cotas de alturas menores, significa dizer que aqui nessa região tem uma depressão, assim como é representado na imagem e na representação topográfica, certo? O projeto topográfico dessa mesma região. Vocês percebam que aqui, ó, nessa área, a distância entre as curvas elas estão quase se tocando, como se fosse uma achura no desenho, como se todas as linhas estivessem juntas. Por quê? Isso representa que o aclive é muito acentuado nesse ponto. Está aqui outra representação desse lado. A gente tem essa montanha, esse relevo, e quanto mais próximo do cume, mais juntas estão as linhas. Isso representa que maior vai ser essa inclinação. Quando eu tenho esse espaçamento muito grande, e principalmente o valor da cota muito abaixo, quer dizer que eu tenho uma planície ou um ponto de depressão nesse terreno. Ok? Vamos lá para o último assunto dessa aula, o perfil topográfico. As curvas de nível permitem a elaboração de perfis topográficos, que fornecem a imagem do relevo em duas dimensões, x e y. Na distância y, a gente vai, na cota, no eixo y, melhor dizendo, a gente vai estar analisando a altitude, e na cota x, ou no eixo x, a gente vai estar analisando a distância, certo? O perfil topográfico é uma representação gráfica de um corte vertical do terreno, segundo a direção previamente escolhida. E por ter diversas aplicações, como na delimitação de áreas, na construção de estradas, edifícios, barragens, saneamentos, loteamentos, construção de canal de irrigação, pontes, túneis, planejamentos, linhas de transmissão, eletrificação, entre outras áreas que podem ser atribuídas a esses perfis. Então, resumidamente, o que é esse perfil? Eu tenho um eixo X e um eixo Y. No eixo X eu vou trabalhar com as distâncias. No eixo Y, que é a altura, eu vou trabalhar com as altitudes. Eu tenho, por exemplo, a representação de uma curva de nível. Certo? Aqui eu tenho a cota 6 mais externa, e quanto mais vou chegando próximo do centro, vai aumentando essa cota de altura. 6, 8, 10, 12, 14. Qual a representação gráfica de um perfil topográfico? Eu vou aqui traçar na horizontal a distância, no eixo X, e no eixo Y, na vertical, vou traçar a altitude. Então, eu vou traçar aqui as coordenadas 6, 8, 10, 12, 14. Nas extremidades eu tenho 6, então eu desenho aqui o 6 nas extremidades. Quando eu vou entrando aqui, eu tenho ponto 8, então eu me afasto um pouquinho e marco na cota de 8. Assim como do outro lado eu também tenho a mesma cota de 8, porque isso aqui é uma curva de nível só. Todas as áreas ou todos os materiais que estão nessa região têm a mesma diferença de altura para o nível do mar, 8. Assim como se aproxima do centro, tem o 14. Então quer dizer que todas as representações gráficas que estão nessa região têm uma diferença de nível de 14 com relação ao nível do mar. Ok? Então, ó, já aconteceu de uma vez em prova eu colocar isso aqui, traçar a curva de nível para vocês realizarem
o levantamento do perfil topográfico. Então, vocês têm aqui essa representação, os valores da cota, obviamente essas cotas vão ser transferidas aqui no eixo Y, e a cada projeção dessa parte do desenho, vocês vão desenhando o nível ou a cota respectiva, e assim vai desenhando o perfil topográfico, ok? A gente tem aqui mais exemplos, ó. Percebam que quanto mais próximas as linhas, praticamente umas sobre as outras, maior é o nível de inclinação. Aqui desse lado, as linhas estão próximas, mas não tão próximas como do outro lado. Então ela vai ter um certo aclive, só que é mais suave. Não é tão acentuado como na esquerda, ok? E aqui, pessoal, para finalizar, a gente tem algumas representações de curvas de níveis e os seus respectivos perfis topográficos, ok? Com formações côncavas ou convexas. Enfim, a gente vai ficar por aqui hoje nessas representações de perfis topográficos. Vai ser passado para vocês um exercício para vocês praticarem. Espero que tenham compreendido e qualquer dúvida podem me perguntar.